Hoje nós vamos contar um pouco da nossa história até aqui. Olá, eu sou a Jéssica Eu sou o Thales. e hoje nós vamos contar um pouco da nossa trajetória até aqui. Na verdade, da nossa história com o Canadá, como que tudo começou, como que nós chegamos até esse momento. Eu sempre tive o sonho de morar fora. A gente se casou em 2014 e por volta ali de 2015, um ano depois, eu comecei a assistir alguns vídeos sobre o Canadá. Descobri o canal do Dimitri e da Fabiana, o Canadá Diário, onde eu maratonei os vídeos deles ali. Então, eu vi e descobri muita coisa sobre o Canadá através do Canadá Diário. A partir do momento que ele me apresentou ali os vídeos, eu comecei a ver, um pouco mais sobre o Canadá, conhecer um pouco mais. A gente fez sentido para mim e surgiu em mim também essa vontade de mudar de país, especificamente mudar para o Canadá. Em agosto de 2016, a gente sentou e decidiu que ir para o Canadá seria um projeto da nossa família. E assim a gente fez. A gente pesquisou a partir daí diferentes possibilidades, como está se falando, os primeiros canais assim que a gente realmente viu bastante informação sobre o Canadá foi o Canadá Diário. Então eles falavam ali do programa que eles foram, que foi através do Express Entry. E a gente foi pesquisar, entender. Resumindo um pouco, dessa época, dessa história da pesquisa, a gente viu algumas possibilidades. A primeira foi o Express Entry, mas a gente entendeu ali que naquele momento o nosso perfil, questões financeiras, existiam vários fatores ali, principalmente o fator financeiro naquele momento, que a gente não se enquadrava nesse perfil, então a nossa pontuação a gente entendia que não seria melhor e não seria o melhor caminho para a gente. Depois a gente começou a fazer outras pesquisas também, a gente viu a possibilidade de ir através de um college, que era a opção que a gente achou assim, essa vai dar certo, a gente chegou a pesquisar locais, pesquisamos ali a província de Alberta, na cidade de Calgary. Na época a ideia era o Thales ir estudar e eu ir com visto de trabalho. E novamente a gente foi entender um pouquinho melhor os custos, como que funcionaria e mais uma vez a gente se esbarrou na questão financeira. Então a gente entendeu que esses dois programas não dariam certo para o nosso perfil, já que a gente tinha alguns desejos em relação a esse programa de imigração, como que a gente gostaria que fosse para a gente esse processo. Então, conforme a gente foi pesquisando sobre o college, a gente viu que não daria muito bem para o nosso perfil. Pelo menos não naquela época. A gente continuou vendo vídeo, assistindo os vídeos sobre o Canadá. No fim de 2016, a gente descobriu nas redes sociais uma palestra que ia ter aqui em Goiânia, que ia acontecer aqui em Goiânia, sobre o Quebec, falando um pouco da província de Quebec no Canadá. Essa palestra foi organizada por uma escola de língua francesa que estava chegando aqui em Goiânia e eles divulgavam justamente a possibilidade, como que a língua francesa poderia auxiliar nesse processo de migração para o Canadá, especificamente para a província de Quebec. Então nós nos inscrevemos e fomos nesse dia conhecer um pouquinho melhor sobre a província. Isso, a palestra foi ministrada por uma quebecois, por uma mulher nascida no Quebec, que falou e explicou muito sobre a questão do Quebec, as diferenças da província do Quebec e das outras províncias do Canadá, sobre a língua francesa, e também falou sobre o Mon Projet Quebec, que era o projeto da província na época que dava a possibilidade de você imigrar direto para a província já com um visto permanente. Então, através dessa palestra, a gente pôde conhecer um pouco mais do Quebec, descobrimos ali, tivemos mais informação, na verdade, que existia um programa específico dessa província, que era o Mon Projet Quebec, e a escola oferecia, como eu falei, uma escola de língua, ela oferecia o curso de francês em um período mais curto, na época eu cheguei a pesquisar algumas escolas que tinham aqui em Goiânia, normalmente a duração era maior, levava em média ali 4 anos, enfim, era um período mais longo. Então essa empresa também oferecia um curso de língua francesa num período mais curto, com o objetivo ali de conseguir uma boa pontuação para poder se candidatar para o programa provincial. A gente conversou com o pessoal, ele entendeu como que funcionaria toda essa questão do curso de língua francesa e a gente decidiu que seria uma boa a gente tentar seguir por esse caminho. Então, ali por volta mais ou menos de maio de 2017, no outro ano, a gente ingressou nas aulas do curso de francês. Nosso contato era nenhum com os franceses até então, a gente aprendeu do zero mesmo. E ali durante o curso, embora não fosse o objetivo deles, na verdade não é uma consultoria nem nada, eles sempre iam divulgando pra gente informações que estavam acontecendo
no Quebec em relação ao programa de imigração. Durante esse período do nosso curso lá, o que aconteceu? O Mon Projet Quebec parou. Então a gente recebeu ali informação de que o Mon Projet Quebec, né, da forma que ele não existiria mais, que receberia um novo nome, que seria a RIMA, e teria uma nova forma de aplicação, né, teoricamente mais simplificada. Mas fato é que até o fim do curso as pessoas não estavam sendo chamadas, quem estava ali na fila de espera tinha gente há muito tempo esperando. Durante o curso, e com essa pausa do Arrima, a gente descobriu também sobre o Quebec en Tête, que é um programa feito pela Quebec Internacional de recrutamento das empresas lá do Canadá, de Quebec, que fazem missões pelo mundo, inclusive no Brasil, para recrutar pessoas e levar para trabalharem no Quebec, com visto de trabalhador temporário. Na época, isso em 2019, 2018, a maioria das vagas que tinham no Quebec en Tête, nas missões do Quebec en Tête no Brasil, eram para a área de TI ou para a área industrial, como operador de empilhadeira, soldador, coisas do tipo. Eu sou engenheiro de controle e automação e era contratado como engenheiro. Sempre tive contato com a parte de programação, mas não trabalhava como desenvolvedor de software. Na época eu pensei que talvez seria uma boa migrar para tentar conseguir uma vaga como desenvolvedor, para fortalecer ainda mais o meu currículo e tentar assim ir para o Quebec. Inclusive, durante o período do curso, a gente conheceu uma pessoa que estudava com a gente, que se candidatou em 2019 na Missão Brasil e foi contratado por uma empresa do Quebec, fez todo o processo e foi trabalhar lá. Então, para a gente isso foi sensacional, porque a gente descobriu que o Quebec en Tête funcionava e que existia essa outra oportunidade de ir para o Quebec, já com trabalho, com visto de trabalhador, né, vinculado a essa empresa que porventura te contrataria. E então a gente decidiu seguir esse plano, né? Eu decidi tentar focar mais ainda na programação, me dedicar totalmente para essa área de desenvolvimento, essa parte de TI, e assim a gente fez. Como eu tinha falado, né, com essa questão da pausa do programa provincial também, nós entendemos que não iria acontecer dentro do tempo que nós planejávamos, e o Quebec en Tête fazia mais sentido para o propósito que a gente buscava aí na questão da imigração. É muito nosso perfil, a gente queria algo que a gente sentisse um pouco mais de segurança e com o trabalho, né, já seria assim o ideal, digamos assim. Então, finalizando o curso, a gente decidiu dar uma pausa, né, em conteúdos, em algumas questões relacionadas ao Canadá, e o Thales foi focar mais mesmo nessa parte de fazer um redirecionamento de carreira para poder estar atuando exclusivamente, né, assumindo de fato a posição de programador, desenvolvedor. Em 2020, com todo o contexto da pandemia, eu acabei sendo demitido da empresa onde eu trabalhava por conta da crise e tal. E eu vi nisso uma oportunidade para já fazer esse direcionamento de carreira focando mais na parte de desenvolvimento. E assim eu fiz. Em dezembro de 2020 eu consegui um emprego apenas como desenvolvedor e ali eu comecei a focar totalmente na parte de desenvolvimento para tentar fortalecer ainda mais meu currículo nessa questão de programação. Quando nós optamos, né, por investir no projeto de ir com um visto de trabalho, né, com uma vaga de emprego, né, através do Quebec en Tête, a gente imaginou que o prazo, na verdade, para que isso acontecesse fosse mais longo. A gente assumiu isso. Então, a gente esperava que ali a partir de 2020, talvez demoraria ali cerca de 4, 5 anos ou mais. Então, meio que a gente deu, como, né, eu falei, uma desligada em relação a alguns assuntos do Canadá. A gente parou até de ver um pouco, já que a gente tinha passado ali por uma série de planejamentos que deram errado, né, acaba sendo um pouco frustrante também ter que toda hora se reorganizar, né, se reinventar, achar uma nova saída. Eu nem diria que deu errado em si, mas foram processos que que não se concretizaram, né? Mas claro que a gente expectativas frustradas. Claro que a gente teve todo um aprendizado com tudo isso que a gente passou. Mas aí, no final de 2021, a Jéssica voltou a olhar essa questão do Canadá, viu alguns posts ali e viu que teria novamente uma missão mundo do Quebec en Tête. Era uma missão que, né, saindo ali um pouquinho daquele contexto maior da pandemia, tinham muitas vagas, então era uma missão mundo, mas que para alguns níveis não estava pedindo nem francês, então tinha vagas para diferentes tipos de trabalho, mas a gente já sabia que teria vaga especificamente ali para a área de TI. Então eu compartilhei com ele e falei, olha, talvez seja o momento da gente voltar a olhar para o processo do Quebec en Tête e quem sabe se candidatar, né? Na verdade,
Eu meio que compartilhei com ele, mas ele não se inscreveu nessa primeira missão. Eu meio que senti uma insegurança por toda essa questão profissional que eu relatei e também pela questão do francês. Já tinha um tempo que eu não via muita coisa em francês, não dava estudada. Então eu fiquei meio inseguro ali e acabei perdendo o prazo da inscrição. Aí logo em seguida, né, teve a Missão Brasil. 2022, em 2022, no início do ano. E aí novamente eu compartilhei com ele. Eu falei, olha, vai ter a Missão Brasil agora. Considerando ali ainda os contextos de pandemia, não era uma missão presencial, porque normalmente costuma ser presencial, precisa ir para São Paulo. Era uma missão online. E a gente conversou, eu falei, olha, não custa participar. A gente foi com uma expectativa, né? De que... Zero. Vai fazer entrevista, sentir como que é, ele vai ser reprovado, é só pra gente conhecer o processo. Na verdade, eu sinceramente não achei nem que seria chamado para nenhum tipo de avaliação. Eu me inscrevi, eu olhei as vagas que tinham lá no processo, me candidatei para aquelas que eu achava que seria mais de acordo com o meu perfil. E acabou que eu fui passando as etapas, fui me chamando, a gente vai fazer um vídeo depois contando como foi toda essa parte do Quebec Andette, de entrevistas, de processo, isso aí é um vídeo separado. Mas no final de tudo, com as entrevistas e tudo mais, eu acabei recebendo proposta de 2 empresas. Então a gente ficou super feliz, assim, pra gente foi, nossa, a realização, o início da realização do nosso sonho, né? Então a gente ficou até meio sem reação na época, assim. Um pouquinho incrédulo, na verdade, à medida que o processo ia andando. E aí a gente foi falando, olha, tá ficando mais próximo, vai dar certo. Exatamente. E aí, a gente escolheu, então, como eu recebi 2 propostas, a gente escolheu uma das empresas, a gente analisou ali a proposta da empresa e a gente decidiu seguir todo esse processo que viria pela frente aí com essa empresa que a gente escolheu. A aprovação veio em qual mês? Eu assinei o contrato com a empresa no mês de junho de 2022. A partir daí veio toda a parte de após a aprovação, né, de documentação mesmo. Que depois também, né, como tá falando de fazer um vídeo mais detalhado, a gente fala as etapas, né, passo a passo, como que foi tudo. E nós chegamos hoje, nós estamos agora em março de 2023, né, especificamente hoje é dia 15, e nós já recebemos a aprovação dos nossos vistos, enviamos os nossos passaportes para a embaixada para poder receber o visto. E já temos também a nossa data de partida para o Quebec. É isso aí. Então, como a Jéssica falou, a gente já enviou os passaportes para o consulado. Eles estão lá no processo agora de colar mesmo o visto no passaporte e devolver para a gente. Em paralelo, a gente já comprou as passagens, a gente já negociou com a empresa o dia de iniciar lá o serviço. E a gente já tem definido o dia da gente chegar no Canadá. Então, agora chegou aquele momento de correria, tem muita coisa para ser feita, a gente tem que olhar apartamento lá, o lugar que a gente vai morar lá, olhar, desfazer das coisas que a gente tem aqui, a gente tem que basicamente reduzir nossa vida e todos os nossos pertences em 2 malas, né, em alguns caixas e malas e tal. Então tudo isso demanda muita energia, muita coisa que a gente precisa organizar e pensar. Mas está sendo ótimo, está sendo uma experiência maravilhosa, um mix de emoções, vamos dizer assim. E é isso, pessoal. Assim, até para o vídeo não ficar longo, a gente quer encerrar aqui falando para vocês até esse ponto que a gente chegou, que é justamente esses últimos preparativos, né, para a gente ir para o Canadá. Então, falta um pouco mais de um mês para a data de partida, a gente não vai falar agora a data, mas é assim, a gente sonhou, a gente planejou, tentou de várias formas que não deram certo, e no final acabamos achando um caminho, uma maneira que funcionou e que o nosso sonho está se realizando agora. E é muito bom isso, é muito bom a gente ver que apesar de toda a luta, apesar de todas as coisas, está se concretizando aquilo que a gente planejou e sonhou como um projeto da nossa família. Então, é o fim de um projeto ao mesmo tempo que é o início de um novo, né? Que aí é essa parte de chegar no Canadá e ver como as coisas vão ser lá. Cada casal, cada pessoa que tem esse projeto vive uma experiência diferente. Tem aqui no YouTube diferentes canais de casais, de pessoas, de famílias que passaram por isso. Esse foi o nosso prazo, essa foi a nossa história. A gente decidiu ir para o Canadá, queremos emigrar em 2015 e nós vamos fazer concluir esse processo de imigração agora em 2023. Então tem pessoas que conseguem fazer isso num período mais rápido, tem pessoas que demoram mais. Eu acho que o importante é entender que cada processo é um processo, as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer e nós estamos felizes que fomos surpreendidos, até veio um pouquinho antes do que a gente esperava.
Mas é deixar essa mensagem mesmo. Se é seu plano, se você pensa nisso, invista, corra atrás, existem diferentes possibilidades e no final acaba dando certo. É isso. Então tá, pessoal. Não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, o Central Norte. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Comente, compartilhe, curta esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar a gente, escutar um pouco da nossa história e também acompanhar os novos vídeos, as coisas que a gente vai produzir e deixar aqui no canal, tá bom? Se tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas sobre algo que a gente não falou, fica à vontade. É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.